3 coisas que o anticoncepcional roubou de você. Ou 3 coisas que o anticoncepcional está tirando de você sem que você tenha ciência disso, sem que você esteja percebendo. Seja muito bem-vinda à sua vida sem anticoncepcional, onde eu ensino como é possível uma mulher não usar anticoncepcional, viver segura e poder planejar a gravidez dela para quando ela quiser. Como é que é possível viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar? Porque você pode ser uma mulher que você já tem filhos e você não quer filho agora, nesse momento, não é verdade? Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana e aqui nesse canal essa é a minha missão, é ajudar vocês que desejam viver essa vida livre aí do anticoncepcional. Então, atenção, você que usa anticoncepcional e percebeu que esse medicamento está afetando a sua saúde sexual. Caso você use anticoncepcional e não tem problema com isso, isso aqui que eu vou falar não é para você, beleza? Você pode até seguir, pode ir para ver outro vídeo e tudo mais, mas isso aqui é para mulher que está usando anticoncepcional e está tendo problema no relacionamento. Meninas, o que acontece? Antes de mais nada, dizer que esses problemas, esses sintomas que você vem sentindo na sua região íntima, com dificuldade para ter relação com seu esposo, sem desejo pelo seu esposo, que nada disso é da sua cabeça. Nada disso é criação da sua cabeça, nada disso, digo mais, nada disso é porque você, casou, teve filho, é normal não ter desejo pelo parceiro. Não existe isso. A mulher saudável, idade reprodutiva, que produz os hormônios normalmente, essa mulher, ela pode ter 10, 20 anos de casada, ela vai ter desejo pelo marido, sim, pelo parceiro, sim, né? Se tudo ali estiver dentro a circunstância em volta dela estiver favorável. O que acontece? Vamos partir da premissa, que é o quê? Você usa a pílula. Vamos pegar a pílula como exemplo, que é a que a maioria de vocês usa. A pílula tem dentro dela hormônios sintéticos que imitam o estrógeno, né, o estrogênio, e a progesterona que nós mulheres normalmente produzimos. Então, é um progestágeno, que é uma progesterona sintética, e o estradiol. São hormônios sintéticos, mas que imitam os nossos hormônios femininos. Qual é a diferença? Nossa, mas se é um hormônio que imita, eu deveria então ficar mais fértil. Não é bem assim. O nosso corpo funciona de tal maneira que se tem muito hormônio no nosso organismo, o nosso organismo responde diminuindo a produção natural desses hormônios. Isso é chamado sistema de feedback. Não vem ao caso me aprofundar nesse assunto agora, porque o objetivo é que vocês entendam rapidamente por que vocês que usam anticoncepcional têm problemas na vida conjugal, né, na relação com o seu parceiro, na relação amorosa. O que acontece? Quando você usa a pílula, o que esses hormônios sintéticos fazem no seu corpo? Toma o comprimido, ela vai para o estômago, vai para o intestino, e aí lá no intestino esse remedinho é absorvido para a corrente sanguínea. Chegando na corrente sanguínea, o sangue vai para todas as áreas do corpo dessa mulher, certo? Certo. Inclusive passa lá no cérebro, em volta de uma glândulazinha, que produz um hormônio que controla os nossos ovários. E aí o cérebro dessa mulher fala assim, nossa, já tem muito hormônio aqui, então, avisa lá para os ovários dela parar de produzir hormônio. Então, você que usa anticoncepcional, você que está usando a pílula, ou qualquer outro tipo de hormônio artificial, você está bloqueando a produção natural dos seus hormônios. É assim que funciona o anticoncepcional. Como essa mulher está bloqueando a produção natural dos hormônios dela, ela não ovula, ela não tem período fértil. Sem período fértil, ela não tem como engravidar. É assim que funciona o anticoncepcional. Aí agora vamos para a segunda parte, que é, e o outro lado dessa moeda? O que tem lá? O outro lado é que, ao bloquear os hormônios naturais, essa mulher sem hormônios naturais, nomeadamente estrógeno e testosterona, que mais estão relacionados à saúde sexual da mulher, esses hormônios são diminuídos, estão baixos, quizás estão zerados. Essa mulher está sem produzir os hormônios que fariam ela ter desejo sexual, que fariam ela ter mais lubrificação, que fariam ela ter mais maciez lá no canal vaginal dela, tudo relacionado à saúde sexual dessa mulher está sendo prejudicado pela ausência dos hormônios naturais dela. Vocês entenderam? Então, quando você olha para o seu esposo e fala assim, nossa, quando ele chega em casa, amor,
né? E você já cansada do trabalho, você já não tá com vontade de ir. Nossa, putz, o que acontece? Eu gostava dele, eu gosto dele, mas não quero. E pior, você às vezes vai lá, tem relação, só que dói. Dor na penetração, dispareunia é muito comum em mulheres que usam anticoncepcional e tem esses efeitos colaterais, né? Ressecamento, estreitamento do canal vaginal, dependendo do tempo que ela vem usando o anticoncepcional. Então, tudo isso, todos esses sintomas, eles são físicos e eles são decorrentes da ausência dos hormônios naturais no corpo dessa mulher. Por quê? Porque esses hormônios naturais estão sendo bloqueados pelo anticoncepcional que ela está tomando todos os dias. Então não vai adiantar ler conto erótico, ouvir conto erótico, assistir coisas, tomar chá, aromaterapia, nada disso vai adiantar. Enquanto o causador desses problemas na sua saúde íntima estiver aí com você, que é o anticoncepcional. Você precisa realmente remover da sua vida o causador desses problemas aí. Então, o que eu costumo dizer o anticoncepcional, ele roubou de você o prazer sexual. Todo o prazer que você tinha para ter na sua relação amorosa. A parte, eu diria que é uma das partes mais importantes ali da relação, né? A dois, é você ter desejo, é você ter prazer. Ter prazer, eu falo, não é só chegar ao orgasmo. Ainda tem isso também. Ter prazer é a relação sexual ser prazerosa. Ser indolor, não tem que ser dolorosa, ela é indolor, é puramente prazerosa. O anticoncepcional roubou isso de você. E talvez você nem sabia que era ele, só que agora você já sabe. Eu estou aqui para abrir a sua cabeça, iluminar, acender aí uma lanterninha, dar para você a razão pela qual isso está acontecendo, para que não sobre brecha para você duvidar disso. É óbvio que eu não estou aqui também dizendo que todas as mulheres que têm problema de ressecamento, dor na relação, falta de desejo, é por causa do anticoncepcional. Não é isso, até porque existem outras patologias, condições fisiológicas que levam a esses sintomas também, tá? Só um parêntese, estou dizendo que se você tem esses sintomas e usa anticoncepcional aí pelo menos há uns 5 ou mais anos, né? Tem mulher que usa 20 anos, 25, 28 anos, grandes chances de tudo isso ser causado pelo anticoncepcional. E o melhor de tudo isso tem solução. Por quê? Porque enquanto você estiver em idade reprodutiva, cuidar da sua saúde, parar de usar o anticoncepcional, você tem grandes chances de aproveitar tudo isso que a natureza, né, que os deuses, o universo te concedeu para viver, né? O prazer, né, de ser mulher, que eu vou até tocar mais nesse assunto ainda hoje. Você pode, como eu ia dizendo, parar o anticoncepcional, fazer um teste, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se faz sentido, deixa eu ver se eu tô dentro dessa explicação científica aí, deixa eu ver se realmente o que essa doutora em fisiologia está falando realmente comigo é isso, né? Porque sempre surge aquela desconfiança e eu acho que é natural, certo? Você nunca ouviu ninguém falar disso e de repente vê uma mulher aí na internet falar desse assunto, que história é essa? Tudo bem, né? É legítimo e só tô aqui plantando a sementinha mesmo na sua cabeça e a decisão agora está nas suas mãos. E digo mais, parou de usar o anticoncepcional, vai fazer um teste para ver se realmente era ele que estava causando todos esses problemas na sua saúde íntima? Vai atrás de um outro método contraceptivo, se você não quiser ter filho agora. Vai atrás de conhecer um método sem hormônios, né? Para você não trocar aí 6 por meia dúzia. E na minha humilde opinião, o melhor método é aquele que te dá segurança, tanto segurança enquanto, estou segura do que está acontecendo, quanto segurança no aspecto da saúde, ou seja, que não vai provocar doenças em você. Aquele que te faça ter ciência do que, em que período do ciclo menstrual você está? Estou fértil? Não estou? Se eu estou fértil, o que eu faço agora? Você precisa saber o que fazer quando você está fértil. Eu vou fazer abstinência. Se você quiser fazer abstinência, ok, mas não é preciso. Você pode usar métodos de barreira nesse período. Como usar os métodos de barreira? Você precisa ir atrás disso aí também. E o método que eu conheço, que detém essas 3 habilidades, treina essas 3 habilidades na mulher, é o domínio do seu ciclo. Quais são as 3 habilidades? Conhecimento do ciclo, saber se proteger nos dias férteis e saber reconhecer quando está fértil e quando não está. Toda mulher que para de usar o anticoncepcional e
aprende essas 3 habilidades, essa mulher consegue tranquilamente viver sem anticoncepcional, sem nunca mais precisar voltar para esse medicamento para poder planejar a gravidez dela. Não precisa. Eu quero falar de um outro tema agora, que é sobre a questão da nossa saúde. Essa mensagem que eu vou falar agora é sobre você que está passando por maus bocados, que já percebeu que o anticoncepcional está prejudicando a sua saúde, né? Que você não é mais aquela mulher disposta que você costumava ser, aquela jovem, né? Aquela menina, aquela mocinha que você disposta que você era, e você já tem aí uma impressão de que pode ser o anticoncepcional. Tem algumas mulheres que não fazem ideia que o anticoncepcional pode afetar a saúde delas, né? Tem umas que vêm para mim e falam assim: eu tô ótima, não sinto nada com anticoncepcional, ele não me faz mal nenhum. Aí você começa a conversar com ela, fala assim: você percebe se tem muita constipação, assim, tem dificuldade de ir no banheiro, fazer o número 2? Eu tenho. Nossa, menino, difícil, não sei o quê. E você tem dor de cabeça, assim, constante? Nossa, cada crise de enxaqueca, às vezes eu não consigo nem trabalhar. Entendi. E tá tudo bem lá, a relação com seu esposo? Estão conseguindo ter uma relação prazerosa? Nananã. E não, meu marido me procura, nem tenho vontade, mas tô lá. Vou lá, né, porque senão, de repente, vai procurar outra. Ou seja, quando você vai conversando mais a fundo com aquela mulher, você percebe que ela, na verdade, tá com a saúde muito prejudicada. Ela só não fez a ligação com o anticoncepcional. Portanto, eu vou provar para vocês que o anticoncepcional é capaz de acabar com a saúde de uma mulher. Se você usa anticoncepcional e você está com a saúde ok, está maravilhosa, beleza, esse vídeo aqui não é para você. Quero falar com você, a outra, que está querendo saber se realmente esse problema de saúde tem a ver com o anticoncepcional. Primeiro problema, vamos lá? Eu já acompanhei bem de pertinho centenas de mulheres que usavam anticoncepcional e se queixavam muito de candidíase de repetição. Ou seja, a moça se cuida, faz academia, se hidrata bem, come bem, tem uma higiene perfeita, mas vira e mexe, está indo no consultório médico para ir atrás de pomada, atrás de remédio, porque ela está com candidíase de novo. E coça, e arde, e incomoda, e fica aquela umidade, e vai passar pomada, aí melhora, dali 2 meses, de novo indo atrás de receita para comprar um remédio, porque o negócio está voltando. E aquele incômodo, existe uma estigmatização, né? Um estigma em torno dessa palavra candidíase, né? Um estigma. A mulher não se limpa direito, por isso que ela tem candidíase, ela não se limpa direito, tá lá candidíase. Não tem nada a ver essa correlação, certo? Normalmente nós temos, né, a flora vaginal tem a Cândida albicans, né, a flora natural. Só que o que acontece é que às vezes, a depender do pH vaginal, essa flora ela se prolifera mais. E muitas vezes é por conta da alteração do pH. Tem mulher que, pelo contrário, ela até lava tanto, limpa tanto, põe água lá dentro, que isso altera o pH e faz ela desenvolver a candidíase. Só que no caso da mulher que usa o anticoncepcional diminui a imunidade, altera o pH vaginal e isso também facilita ali a proliferação da cândida, fazendo um processo de candidíase. Não é porque ela está se limpando mal, não tem nada a ver com isso. E aí, por isso eu estou explicando, porque às vezes você fica assim, não vou falar não, que eu estou com vergonha. Não, mas é isso, não tem que ter vergonha. Olha, uma condição fisiológica que a gente tem em candidíase durante a gravidez. Durante a gravidez, o pH vaginal também se altera e a mulher pode desenvolver a candidíase. E é natural, é fisiológico. Tem nada a ver com a mulher que não se limpa, tá? Aí a mulher que não se limpa, que tem problema com higiene, aí vai ter outras coisas, vai ter uma patologia aí, uma infecção braba, e é outra história. Não é candidíase, né? Mas não vou nem entrar nessa área aí, porque nem é minha área, pelo amor de Deus. Eu tô só aqui desmistificando uma coisa que existe em torno da candidíase. Eu quero compartilhar com vocês essas mensagens aqui, ó. Eu acompanho de perto, como eu falei para vocês, muitas mulheres que pararam de usar o anticoncepcional. E eu trouxe aqui 2 exemplos, ó. Um da Thalita, outro da Valéria. A Thalita falou assim: meninas, boa noite, eu não falo muito aqui no grupo, mas quando eu tomava anticoncepcional eu também tinha muita coceira, candidíase.
Foi só parar o anticoncepcional, nunca mais eu tive isso, com toda certeza é o anticoncepcional. Eu tenho um grupo, né, onde eu fico em comunidade com as minhas alunas, onde a gente desabafa muito e comemora junto as conquistas de cada uma. Então é um espaço onde a gente troca muito, né, experiência. E muitas delas chegaram um tempo desse aí, acho que tem um mês mais ou menos, começaram a falar sobre a candidíase. Alguém tocou no assunto e foi uma atrás da outra, falando, eu também tinha, eu melhorei depois do anticoncepcional, eu demorei. Então assim, aí eu vi que tudo que eu tinha estudado em artigos científicos, eu estava vendo na prática ali, as minhas alunas falando, é isso mesmo, eu também sentia isso. Olha a Valéria aqui, ó. Eu também tinha candidíase. Depois que eu parei o anticoncepcional, nunca mais fiquei com a vagina irritada e coçando, ficava ardendo. E as pomadas não serviam de nada, era horrível. Imagina que você é uma delas. Você que sentiu esses sintomas, eu quero que você entenda que isso aqui não é vida. Você não merece isso. Vida é você passar um ano inteiro sem precisar enfiar lá aquele remedinho, aquela pomadinha incômoda para tratamento de candidíase. Não precisa. O anticoncepcional está fazendo isso com você. Muito provável é ele que está provocando isso. E agradeço aí as minhas alunas que compartilharam isso, e assim como outras tantas que compartilharam também, porque isso é um incentivo para as mulheres que estão aí presas ao uso do anticoncepcional, presas às candidíases de repetição, achando que isso é a vida. Ah, é a vida mesmo. Vou lá no médico, vou gastar. Aí o que acontece? Além dessa perda de saúde, você está perdendo dinheiro, porque você está tendo que pagar consulta médica, você está tendo que comprar remédios a cada 2, 3 meses. Põe na ponta do lápis, vê o tanto que você está gastando por causa de uma candidíase. Fora os outros problemas de saúde que talvez você também tenha ou tenha passado. Percebe? Então, não deixe que o anticoncepcional roube a sua saúde de você. Porque agora, a partir desse momento, você já sabe que existe uma causa para essa sua candidíase de repetição. Ah, parei o anticoncepcional e ela continua aqui. Então, opa, é algo muito mais sério. Vai atrás, pelo amor de Deus, de um especialista para ver o que está acontecendo. Mas eu aposto com você, tem grandes chances que não é nem um problema maior, não. Se está saudável, só é o anticoncepcional mexendo com a sua saúde íntima, fazendo com que o seu pH vaginal facilite a proliferação da cândida e portanto, provoque essa candidíase, provocando coceira, ardência, dor, e você não merece isso. Nenhuma mulher merece conviver com a candidíase de repetição, certo? Isso aí é uma das doenças. Vamos mais a fundo. Eu preparei para trazer aqui, mas eu vou ler a pergunta de uma das seguidoras. Olha o que ela falou aqui, ó. A Luciana Eloy está perguntando, doutora, você pode me dizer se o anticoncepcional pode causar pressão alta depois de anos de uso? Sim, Luciana, pode. E não precisa ter 10 anos de uso, não. Eu acompanhei aqui de pertinho a Marina, uma aluna minha de 24 anos, que estava tratando hipertensão arterial. Gente, vamos parar de normalizar as doenças. Parar de normalizar a medicalização. Parar de normalizar que está doente é normal. Não é normal. Mulher de 24 anos não tem que ter pressão alta, não. Nós, mulheres em idade reprodutiva, nós vivemos uma condição chamada cardioproteção. O nosso estrógeno natural, por causa dos benefícios que ele traz para a nossa saúde cardiovascular, faz com que uma mulher em idade reprodutiva, ela raramente tenha um problema cardiovascular. Portanto, uma jovem que chega dizendo que está com pressão alta, é para você ficar assustada. É para ficar assim, indignada que você está com essa pressão alta. Eu tenho um caso aqui, essa seguidora perguntou, mas eu trouxe aqui para vocês verem o que essa minha aluna falou. Ó. Olha só o que a Julie falou. Eu também sentia muitas dores de cabeça e a pressão estava ficando sempre alta. Hoje não sinto mais dor de cabeça e a pressão está ótima. E eu conversei com ela. Ela parou de usar o remédio para pressão alta, não precisou mais. Porque o que estava induzindo aquele aumento de pressão era o anticoncepcional. E digo mais, existem vários mecanismos fisiopatológicos que explicam o aumento da pressão arterial provocado pelo anticoncepcional.
E um deles é o aumento da viscosidade do sangue. Algumas mulheres que usam anticoncepcional, elas têm um aumento da produção de plaqueta e isso deixa o sangue mais grosso. Falando bom português, o sangue fica mais grosso. Imagine o sangue grosso ali passando pelos seus vasos sanguíneos. Ele exerce uma pressão dentro desse vaso sanguíneo. E essa pressão alta, ela é percebida. Você vai fazer o exame e está lá a pressão alta. Esse é um dos fatores que provoca esse aumento de pressão. Aí essa mulher vai fazer o quê? Como ela não sabe, não faz ideia que é o anticoncepcional, ela vai atrás de um cardio que passa um clínico, não sei, e passa um remédio para pressão alta e a mulher vai-se embora e fica ali. Tratando igual uma idosa de 70 anos, uma mulher de 25 anos, 24, 25 anos. Não faz sentido. Não normalizem, não deixem que normalizem a doença em você. A gente está aqui nessa vida para viver com saúde. Como diz minha psicóloga, a gente está aqui para viver feliz todos os dias, para viver bem com saúde. Nada menos que isso. Então, sim, o anticoncepcional provoca pressão arterial alta. Estudos científicos já comprovam isso. E você usa anticoncepcional, a pressão está alta? Atenção, grande chance de ser ele que está provocando essa pressão alta. Ah, mas pressão alta eu não sinto nada. Eu não sinto nada com a pressão alta, estou ótima. Atenção, hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Tenho prazer e me sinto honrada em poder falar desse assunto, porque foi uma das áreas que eu mais estudei ao longo da minha vida. Inclusive, meu doutorado foi na área de fisiologia cardiovascular. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, ela não traz sintomas. Quando traz sintomas, quando vem com sintomas, aí já é assim, é para você já estar agora dentro do hospital procurando a solução disso aí. Porque é extremamente arriscado uma pressão arterial alta com sintoma. Essa mulher, essa pessoa pode desenvolver um infarto do miocárdio, ou um acidente vascular encefálico, né? Um acidente vascular cerebral. Portanto, não é porque você está com a pressão alta e não tem sintoma que tá tudo bem. Não pense assim, tá certo? Pressão alta é um assunto sério. A nossa pressão arterial, ela precisa ser estável e dentro de um limite ideal. Por quê? Porque a pressão arterial, ela tem que ser estável e dentro do limite ideal para que ela possa, para que esse sangue que está passando dentro dos vasos sanguíneos possa chegar a todas as áreas do nosso corpo. Porque o que o sangue está fazendo com a gente? O sangue traz nutrientes e oxigênio para os tecidos. Então esse vaso sanguíneo, essa pressão, ela tem que ser favorável, esse sangue tem que passar com facilidade dentro dos vasos sanguíneos. Uma pressão alta, ela tende a romper os vasinhos, ela pode romper vasinhos e provocar lesão naquele seu tecido, naquele órgão, né, onde a pressão fica mais elevada. E aí é extremamente arriscado. Então assim, tô com pressão alta, ai meu Deus, tem que cuidar, tá? Antes dos sintomas aparecerem. Quando o sintoma apareceu é que essa pressão já foi se elevou mais do que o suportável, vamos dizer assim, o aceitável. Então, pressão arterial alta, mais um problema de saúde que essa mulher tem por causa do anticoncepcional. E não precisa ser assim. Você não precisa ficar se submetendo a essa condição patológica grave por causa do anticoncepcional. Por quê? Porque existe uma forma natural de você planejar sua gravidez. Como? Conhecendo o seu ciclo, buscando reconhecer quando você está fértil e quando você não está. E sabendo disso, saber se proteger nos seus dias férteis. Tá feito! É só isso. A mulher que domina o ciclo não precisa se sujeitar a aumento de pressão arterial, a candidíase de repetição, só para planejar a gravidez dela. Porque ela só sabe fazer isso com o anticoncepcional. Isso é coisa do passado, tá certo? Você que usa anticoncepcional, já se sentiu ansiosa, deprimida, não sabe mais o que fazer. Meu Deus, mas eu não sei por que eu sou assim, por que eu tô assim, eu não era assim. Atenção, porque isso pode ser por causa do seu anticoncepcional. Eu vi um dia desses aí falando, um trabalho publicado na França, uma estudiosa francesa, falando sobre mulheres que usam anticoncepcional, elas têm ansiedade, por questões neurológicas mesmo. Eu vou explicar para vocês o porquê. Só que, além dessa ansiedade induzida pelo hormônio, existe uma outra ansiedade que nasce da reação de alguns profissionais de saúde, que não valida a opinião daquela mulher que chega lá e fala assim, doutor, ou enfermeiro, sei lá, qualquer profissional de saúde, tá?
Esse trabalho mostrou isso, que é a deslegitimação do que a mulher está dizendo sentir. Olha, eu tô usando anticoncepcional e desde que eu tô usando, eu percebi que eu tô com muita dor de cabeça. Ó, eu tô usando anticoncepcional, eu percebi que eu tô com muita dores nas pernas. Eu perdi o meu desejo pelo meu marido, eu não era assim. E aí o profissional de saúde vai para ela e fala assim, tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça. Essa mulher teve todos aqueles sintomas verdadeiros, físicos mesmo, sem falar dos sintomas psicológicos que ela também tem. Ela foi deslegitimada por um profissional de saúde. Aí ela fala, meu Deus, eu vou pedir ajuda a quem então? Se esse profissional de saúde está dizendo que é coisa da minha cabeça. Ela se vê no escuro, sozinha, com medo. O medo vai gerar o que nessa mulher? Ansiedade. É sobre isso que eu quero falar para vocês. Além dessa ansiedade, porque às vezes nem todo profissional de saúde está preparado e atualizado para lidar com os sintomas colaterais do anticoncepcional, essas mulheres se sentem sozinhas. Fora a situação real mesmo de ansiedade, de depressão verdadeira. Inúmeros estudos científicos hoje já comprovaram a relação direta entre depressão e ansiedade e o uso do anticoncepcional. Inclusive, quanto mais jovem essa mulher começa a usar o anticoncepcional, maior a probabilidade de ela desenvolver ansiedade e depressão. Semana passada eu citei aqui um artigo onde os estudiosos mostraram a correlação entre, lá na Dinamarca esse estudo foi feito, o uso do anticoncepcional e o aumento da taxa de querer sair dessa para outra. Mulheres que partiram dessa para outra ou que tentaram sair daqui, estudos. Não estou falando da minha cabeça, eu estou falando de um assunto extremamente sério. E esse assunto é uma questão de saúde. A nossa saúde mental está sendo seriamente prejudicada pelo uso do anticoncepcional. Se você conversar com algum profissional de saúde e ele falar que isso é coisa da sua cabeça, você agradece pela atenção dele, você dá a meia volta e vai atrás de outro profissional. Com todo respeito. Com licença, obrigada. Obrigada por nada e sai. Porque não existe argumento contra fatos. E mesmo que não existissem esses estudos científicos, a gente tem prova aqui. Eu tenho centenas de mulheres que eu acompanhei e ela estava no estado deprimido e depressivo. Eu não vou ficar questionando ela, será que era mesmo? Qual será o grau de depressão dessa mulher? Não, ela estava deprimida enquanto usava anticoncepcional, estava até precisando fazer uso de medicamentos, parou o anticoncepcional, ela passou um tempinho, desmamou o medicamento, ela não usa mais o medicamento. Olha o caso aqui dessa minha aluna. Elas estavam conversando, né? Como eu falei com vocês, que nesse grupo a gente sempre troca experiências, e a Jordana estava comentando com uma outra colega. Ela falou assim, te entendo, já passei por isso também, mas fique calma. Quando deitar, procure relaxar e pensar em coisas boas. Não fique pensando no sono, que senão não chega. Eu sei como é difícil, já tive muitos problemas com insônia e depressão. Mas vai ficar tudo bem. Tenha paciência consigo mesma. A Jordana usava anticoncepcional, né? Eu tive a oportunidade de conversar sozinha com ela, numa videochamada, e ela contou. Ela estava sofrendo com insônia, deprimida, não tinha chegado a fazer uso do medicamento, mas estava com esses sintomas, né? Indisposição, sem vontade de levantar da cama. Foi só parar o anticoncepcional, passar um tempo ali, alguns meses, acho que agora ela deve estar com mais de 6 meses sem o anticoncepcional. Ela é outra pessoa. Ela se recuperou daquele estado depressivo. Não necessariamente que ela estava deprimida mesmo, que já era o diagnóstico, mas ela tinha a sensação de estar deprimida. Fora a Jordana, deixa eu ver, tem um outro caso aqui da Valéria. Ela contou assim para as meninas, ó. Eu tomava o tal remédio aí e sentia todos os sintomas dos outros também. Falta de libido, ganho de peso, pele oleosa, dor de cabeça e um estado de depressão horrível. Graças a Deus me livrei de todos eles. Graças a Deus e graças à atitude dela de parar de usar o anticoncepcional. Porque tem mulheres que às vezes ela recebe a mensagem, ela pede tanto a Deus, chega para ela a mensagem e ela não ouve, ela fala, é mentira. Ah, é verdade, isso é mentira, isso é uma atriz que botou aí, alguém, é um print que ela, sei lá, ela tá inventando. Olha, isso aqui não é brincadeira não. Golpista não põe a cara aqui na internet. Golpista não dá a cara a tapa.
Portanto, não duvidem, permitam, só se permitam viver essa vida que a Valéria está levando agora, a Jordana e todas as outras mulheres que tiveram esse peito, essa coragem e acreditaram, não, eu não vou mais viver aqui nessa vida, não vou viver mais presa a essa vida de doença, eu vou dar um jeito. O anticoncepcional faz isso. Algumas de vocês podem estar pensando assim, mas como é que o anticoncepcional mexe na cabeça? Não faz muito sentido. Quem está comigo aqui desde o início me ouviu falar que o anticoncepcional diminui a produção dos nossos hormônios naturais, certo? E a pílula, vamos falar da pílula, que é o que a maioria de vocês usa, aquele que tem... A pílula é um anticoncepcional combinado, ele tem tanto o estrógeno quanto a progesterona sintética, artificiais, né? Aí, esses hormônios, quando essa mulher usa a pílula, eles reduzem a produção natural do estrógeno dessa mulher. Então, essa progesterona sintética que ela está tomando, elevada na corrente sanguínea dela, mas a supressão do estrógeno natural dessa mulher, isso atua em áreas cerebrais relacionadas ao medo, ao prazer, às emoções. Esse medicamento, então, diminui a ação de neurotransmissores bons nessas áreas cerebrais relacionadas às emoções. Eu gosto também de falar de um estudo que mostra que o estrógeno aumenta a ação da serotonina no nosso cérebro. A serotonina, 5-HT, não sei se vocês já ouviram falar, ela age em áreas do nosso cérebro relacionadas ao prazer, saciedade, memória, disposição, cognição. Deixa a gente mais feliz, mais viva, mais ativa e com uma sensação de bem-estar mais elevada. E a pessoa que usa o anticoncepcional diminui a produção natural do estrógeno. Se diminui a produção natural desse estrógeno, esse estrógeno em pequena quantidade não vai conseguir aumentar a ação da serotonina. Então essa mulher tem o sistema de serotonina dela, o sistema serotoninérgico, diminuído. E esse é um dos fatores, essa é uma das razões pelas quais as mulheres que usam anticoncepcional, elas se sentem mais para baixo, desmotivadas, não se sentem capazes de competir, não se sentem capazes de alcançar uma posição melhor no trabalho, de aumentar o salário dela por conta disso. Então veja que não é assim, o anticoncepcional faz isso, parece que é ele. Não, já tem estudos mostrando. A supressão do estrógeno natural age em áreas cerebrais dessa mulher, altera a estrutura mesmo da área das emoções e do prazer dessa mulher e às vezes até da cognição e da memória também. Então essa mulher, ela fica no estado de... Eu lembro de uma aluna minha, Daiane, ela falou assim para mim uma vez, professora, quando eu usava anticoncepcional, eu ficava assim, sabe? Só vendo o dia passar. Era sempre a mesma coisa, nada mudava. Eu me sentia meio morta por dentro, sabe, professora? Aquilo me chocou um tanto, foi a primeira vez que eu ouvi falar, por isso que eu lembro sempre da Daiane. Mas outras alunas me falaram a mesma coisa. E esse é o que elas chamam de estado deprimido, estado depressivo. Eu tive uma aluna também, a Amanda, que é psicóloga, ela falou assim, professora, eu sentia que eu estava deprimida, mas eu sabia que não era depressão. Mas eu me sentia deprimida. Então existe esse estado, né, que ela fala, estou deprimida, mas tem mulheres que desenvolvem mesmo depressão, elas não querem sair da cama. Ou elas têm ansiedade, elas têm pânico, elas têm aquela aceleração, aquele medo, aquele pânico sem razão. Aí precisam entrar com medicamento, ela tem um acompanhamento psiquiátrico. Só que muitas vezes esse problema psiquiátrico é decorrente do uso do anticoncepcional. Portanto, muita atenção, vocês mulheres que usam anticoncepcional, profissionais de saúde que cuidam dessas mulheres, atenção. Tem vários estudos científicos comprovando essa correlação entre o uso do anticoncepcional e os estados deprimidos, depressivos e de ansiedade. Isso é um assunto muito sério, é um tema que requer muito cuidado, inclusive na fala aqui, muito cuidado ao falar e muito respeito também às pessoas que sofrem com algum problema, né, de saúde mental. Sempre lembrando que não necessariamente toda mulher que usa anticoncepcional vai ter um problema, né? Vai ter um problema de saúde mental, ou que todo problema de saúde mental é provocado pelo anticoncepcional. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando
que eu estou dizendo é trazendo para vocês evidências, falando sobre evidências de que existe essa correlação. E que, portanto, o anticoncepcional está roubando de você a sua saúde mental também. E que não precisa continuar assim. Vamos falar de coisa boa? Por que não precisa continuar assim? Porque se você parar de usar o anticoncepcional, grandes chances de você ficar melhor, de você sentir mais prazer, de você sentir mais disposição, de você reagir melhor emocionalmente. E tem vários estudos, eu não consegui trazer tudo para vocês aqui nessa live de hoje, é muita coisa, falando para vocês, é muita coisa. Tem estudos que mostram até que as mulheres que usam anticoncepcional, quando você mostra uma imagem para ela, imagens, né, faces de pessoas tristes, alegres, acidente de trânsito, coisas, a reação dessas mulheres, ela é uma reação alterada. A mulher não reage direito, não reage em conformidade com a emoção que se espera daquilo. Estou aqui para te dizer, você não precisa viver sem saúde para planejar uma gravidez. Pelo amor de Deus, não precisa. Por quê? Porque se você dominar o seu ciclo, se você for atrás de conhecer o seu ciclo, saber como é que você funciona, você vai saber exatamente quando você está fértil, quando você não está. Os dias que são arriscados ali para ter uma relação desprotegida, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês com essa questão. Tem muitos outros problemas de saúde, né, que a gente poderia tocar aqui, dores nas pernas, a trombose venosa no vaso da perna, trombose venosa cerebral, até mesmo o infarto do miocárdio, né, é menos frequente, mas acontece também. A predisposição ao câncer de mama que essas mulheres têm também. Ou seja, saúde, sem dúvida, acho que é o maior roubo, né? Acho que a maior perda da mulher que usa anticoncepcional é a da saúde dela. Porque a mulher sem saúde é uma mulher que não trabalha, é uma mulher que não é mãe da forma como ela gostaria de ser, ela não conversa com as amigas e com o marido da forma como ela gostaria de conversar. Porque sem saúde a gente não tem energia, né? Não tem energia para ser quem a gente nasceu para ser, né? A verdadeira mulher, viver o verdadeiro feminino, que é sobre isso que eu vou falar agora. Que, gente, vocês que estão aí usando anticoncepcional, já sentindo, nossa, alteração da saúde mental, saúde física, problema no relacionamento, falta de conexão com o parceiro, dor na relação, ou talvez você tenha tido pressão alta, né, candidíase de repetição, todo esse estado de ausência de saúde, né, não vou dizer que é patológico, mas veja que falta saúde, né, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde não é só ausência de doença, mas é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Nós precisamos estar nos sentindo bem para interagir socialmente com outras pessoas, para trabalhar, para lidar no dia a dia com nossa família, para estar num ambiente saudável ali, em sociedade, em comunidade. A mulher precisa estar no que eu chamo de na essência feminina, viver a plenitude da essência feminina, viver o verdadeiro feminino. Só que só vive esse lado feminino verdadeiro a mulher que tem os hormônios funcionando dentro dela. Ou quiçá que tem os seus ovários, seu útero ali, livres de hormônios sintéticos. Porque os nossos ovários, eles são nossa fábrica de hormônios. Existem os hormônios que já se conhecem, cada década que passa se descobre outro pequeno hormôniozinho que controla ali um ao outro. E isso faz com que a gente seja a gente mesma. Esses hormônios fazem com que nós mulheres sejamos nós mesmas. Para não parecer só filosófico isso, eu vou dar uma ideia para vocês. O estrógeno, ele tem a capacidade de modular receptores nervosos lá na área da memória, na área da cognição, do raciocínio rápido, agilidade. O estrógeno natural aumenta a ação da serotonina nos receptores de serotonina lá dentro do nosso cérebro. Estudos já mostraram isso. Uma mulher que está com seus hormônios funcionando bem, vai ter a serotonina, a dopamina agindo em áreas cerebrais que vai deixar essa mulher esperta, atenta, inteligente, mais perspicaz, mais interessada, mais disposta. Nós mulheres, em essência, somos assim, independente do grau de escolaridade dessa mulher. Não estou falando, estou aqui nivelando todas nós só do ponto de vista fisiológico, tá? Independente se você estudou só o ensino médio, se você fez só
se você é analfabeta, se você fez mestrado, doutorado, eu tô falando da mulher selvagem. Quem já leu aqui Mulheres que Correm com os Lobos vai entender o que eu tô falando. Eu estou nivelando a gente aqui fisiologicamente. Somos todas iguais, lindamente iguais, no seguinte sentido: enquanto tiver hormônio natural sendo produzido, essa mulher vai ter força para correr, vai ter força para falar, para se impor, para raciocinar, para correr, para brincar com o filho, para exercer a profissão dela ou o papel dela dentro da comunidade da melhor forma possível. É sobre isso que eu tô falando. É sobre essa essência, essa força que nasce de todas nós mulheres, que precisa estar livre. Essa via, essa essência, ela tem um componente fisiológico que depende dos nossos hormônios. Tem outras questões filosóficas, mentais, talvez até espirituais, mas eu estou aqui trazendo o assunto do qual eu sei falar com propriedade, a fisiologia. A nossa fisiologia, enquanto estiver livre dos amortecedores, nossos hormônios funcionando da melhor forma possível, por menor que seja a quantidade desses hormônios, essa mulher vai estar vivendo a plenitude do ser mulher. Porque esses hormônios estão agindo no cérebro, estão agindo na pele, estão agindo no sistema reprodutor, estão agindo nos ossos, nos músculos. Isso é maravilhoso. E aí é onde eu falo que isso é a essência do ser mulher, é o nosso verdadeiro feminino. E talvez uma mulher que use anticoncepcional ouça isso e fale, poxa, caramba, eu queria viver assim também. Ou outra pode estar um pouco chateada comigo, assim, mas eu também sou mulher, eu vivo esse intenso verdadeiro também, não sei o que, eu sou forte, sou inteligente, eu tenho um cargo bom na minha empresa que eu trabalho, nananã. Ok, imagine que você pode ser melhor do que isso. Eu aposto com você que você vai ser melhor do que isso quando você decidir tirar o anticoncepcional da sua vida. Por quê? Porque eu vivi essa minha vida inteira sem anticoncepcional, vivendo ao máximo tudo que eu tinha para viver. Estudei e tinha acesso a essas fontes de estudos científicos que comprovam isso, com mulheres, estudo com mulheres. Um estudo australiano que saiu em 2022 mostrando, olha, mulheres que usam anticoncepcional não se sentem capazes de competir por um cargo em comparação com mulheres que não usam anticoncepcional. Mulheres que usam anticoncepcional têm baixa autoestima em comparação com a mulher que não usa. Claro, toda regra tem exceção, mas vamos falar de evidência? Vamos falar do que acontece na vida real? Na vida real mesmo, esquece os estudos científicos. Vamos falar só agora a gente aqui, a mulherada, todo mundo junto aqui, vamos lá. E aí? Eu tenho certeza que vai ter mulher aqui dizendo assim, eu realmente sou assim, eu realmente era assim, nossa, eu me via péssima, hoje eu me sinto linda, eu me sinto bem, eu me sinto capaz. Por quê? Porque ela está vivendo a plenitude do ser mulher, ela está vivendo o verdadeiro feminino. Se você usa anticoncepcional e você já se sente, aquela palavra lá, sabe? Você se sente fenomenal, imagina sem o anticoncepcional. Imagina o que você pode ser. Nossa, ó, parabéns. Se você já é fenomenal usando anticoncepcional, você é uma mulher incrível, cara. Parabéns. E assim, você pode ir mais longe. Ou você que está se sentindo para baixo, já aí imaginando que realmente seja o anticoncepcional, faz o teste. Tira esse remédio. Tira esse veneninho do seu corpo para você ver. Então, olha, não precisa ir muito longe não, falar das minhas alunas. É só aí embaixo. Alguém comenta aí se depois que parou o anticoncepcional não sentiu um frio na barriga, uma cosquinha por aí, uma sensação de sair gritando que tá livre, leve, solta para o mundo todo ouvir, se sentindo mais bonita, mais disposta, parece que tirou um peso das costas. Fala para mim se você não sente isso. Eu aposto que sim, porque eu tive a honra de acompanhar centenas de mulheres que usavam anticoncepcional e se sentiam mal. E hoje são mulheres virtuosas, maravilhosas. E eu sou apaixonada por essas mulheres, as minhas alunas. E tenho orgulho, assim, e muita alegria de ver o quanto elas melhoraram depois de parar o anticoncepcional, depois de dominar o ciclo delas, de viver hoje em plena saúde física e mental, relacionamento restaurado. Gente, só porque ela não botou nada na vida dela demais. Pelo contrário, ela teve que tirar algo da vida dela. Ela tirou o anticoncepcional da vida dela e hoje ela vive a plenitude do ser mulher. Então, o verdadeiro feminino, a sua verdadeira essência feminina, talvez esteja sendo amortecida
pelo seu anticoncepcional. Mas, mais uma vez, isso tem solução. Isso não precisa ser assim para sempre. Porque eu já expliquei para vocês aqui em várias situações. Porque existem formas naturais. Você pode buscar métodos naturais. Seja somente através de métodos de barreira, como o preservativo, se usado do jeito certo, ou métodos de percepção da fertilidade mesmo, ou todos eles juntos. A mulher que sabe quando ela está fértil, que sabe, ela aprendeu quando não está fértil, ela conhece o ciclo menstrual dela, ela sabe quando é regular, quando não é, o que desregula o ciclo dela. Ela já sabe que mesmo com o ciclo desregular, ela sabe exatamente quando pode ou não ter relação desprotegida, porque ela aprendeu essa habilidade, ela já domina o ciclo dela. Essa mulher vive a plenitude do ser mulher. Ela dominou o ciclo, ela não usa mais anticoncepcional. E é essa vida que eu desejo para você, de coração. Desejo porque é essa vida que eu vivo a minha vida inteira. E nenhuma mulher merece menos do que isso. Nenhuma mulher merece menos do que isso. É daí para cima, daí para frente. Beleza, então? Um beijo para vocês, muito grande. Obrigada por terem ficado aqui até o fim. Beijo, beijo. Fiquem bem. Tchau, tchau.